com grande alegria que nós começamos essa discussão, esse debate da aula de hoje. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o novo coronavírus, tá? Meu nome é Lucivânio Oliveira e hoje vamos discutir um pouquinho sobre as características do coronavírus, como que ele se manifestou, a sua origem, todas as suas características, sintomas, tratamento, etc. Então, a partir desse momento, eu vou estar projetando para vocês os slides e vamos debater um pouquinho sobre essa temática nesse encontro. O novo coronavírus, o que tem de tão especial em relação a esse vírus, né? O novo coronavírus é um vírus derivado do SARS-CoV, né, que são outras variáveis, né, de vírus que causam síndromes respiratórias agudas. Esse vírus apresenta no seu envelope, na parte externa, algumas espículas com 3 pontas, e essas espículas que são responsáveis pela conexão do vírus com as células. A partir do momento que essas espículas se conectam às membranas celulares, através de receptores específicos, eles injetam o RNA viral do vírus, e daí então começa todo o processo de transmissão. Essa característica aqui no desenho, você vai observar mais claramente como que eles funcionam. São os trímeros de glicoproteínas que estão na parte externa do envelope. O envelope, que ele basicamente, a cápsula desse vírus é constituído de nucleoproteína, e possui, aqui você tem toda essa estrutura proteica que vai estar envolvendo o vírus, e a parte interna, que é onde você vai ter o nucleoproteína contendo o genoma do vírus. Esse genoma ele é constituído unicamente de RNA. Na estrutura da cápsula também aparecem uns pentâmeros de proteína que são importantes para promover a passagem do RNA viral para o interior das células. Daí, então, começa todo o processamento e os sintomas dessa doença, né? Bem, quando o vírus, então, se conecta através das espículas com os receptores de membrana específicos, ocorre, então, a passagem do material genético para o hialoplasma, e ali no interior das células inicia-se o processo de replicação viral. Lembrando que o coronavírus é um vírus do tipo, um vírus de RNA, que possui um ciclo reprodutivo lítico, ou seja, ele se reproduz rapidamente, em poucos dias você já tem a proliferação do vírus e a manifestação dos seus sintomas. De onde que ele surgiu? Como foi a origem disso? Existem algumas especulações a respeito da origem do vírus. Acredita-se que ele tenha sido encontrado inicialmente nesse animal. Esse é um animal silvestre, cujo nome é pangolim, ocorre na Ásia. Esse animal ele é muito apreciado e encontra-se em vias de extinção. Ele não possui dente, uma língua que é praticamente maior que o próprio tamanho do corpo do animal. Ele se alimenta basicamente de formigas e cupins, né, fuçando para o chão. Essas escamas que cobrem o corpo desse mamífero são utilizadas para a produção de medicamentos, e aí, exatamente aí onde está o grande risco de entrar em extinção, porque esse animal está sendo explorado para poder fazer a extração dessas escamas. O que chama atenção é que, provavelmente, esse animal tem adquirido o vírus através de morcegos, das fezes de morcego, mexendo no substrato contendo fezes, ele pode ter adquirido o vírus. E esse animalzinho foi encontrado no mercado de peixes em Wuhan, lá na China, e que pode ter sido exatamente o epicentro, o início do processo de transmissão do coronavírus. Então, esses vírus, geralmente, são vírus que já vêm de longa duração, já de várias gerações, né? E aí, talvez, a gente pode citar a gripe espanhola, em 1918, as outras epidemias H1N1, né? Nós tivemos a gripe suína, a gripe aviária. Observem que todas essas infecções geralmente tem um transmissor aí, um vetor, né, que é algum animal, ou silvestre, ou algum animal que tenha uma ação mais doméstica, né, que está no nosso convívio contínuo. Daí, então, começa todo o processo de transmissão. Os sintomas, como que se dá os sintomas
é, dessa doença, do novo coronavírus, né? Basicamente, os sintomas, no primeiro momento, é muito semelhante ao de uma gripe. O paciente desenvolve febre, fadiga, insuficiência renal, pode ter diarreia, tosse seca, falta de ar, garganta inflamada, corrimento nasal e espirro. Notem que os sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe simples, porém ele tem alguns fatores agravantes, né? O vírus pode atacar células, terminações nervosas relacionadas ao paladar e olfato. Isso, a pessoa pode perder a sensação de sentir o cheiro dos alimentos e do sabor dos alimentos por um período, ou pode se prolongar por um período maior. Isso é muito complicado, porque a gente ainda não sabe exatamente como que vai dar essa transmissão ao longo do tempo, né? Inicialmente, a gente pensava que o vírus atacasse apenas o sistema respiratório, mas tem observado alguns casos, relatos de comprometimento da parte do sistema nervoso central. Isso pode trazer alguns outros danos importantes. Além disso, pode ocorrer diminuição também da função dos glóbulos brancos. Não é uma função muito comum, mas pode ocorrer também essa característica. E, afinal de contas, como que a gente pode atuar no processo de prevenção contra esse vírus, né, que se espalhou rapidamente e atingiu um nível endêmico no mundo inteiro, né? Hoje, aqui no Brasil, praticamente todos os municípios do país possuem casos de coronavírus, né? Nós já ultrapassamos a casa de 150 mil mortos em menos de 6 meses de aparecimento desse vírus aqui no país, e isso é extremamente preocupante. Então, basicamente, o que a gente precisa é produzir uma vacina que seja eficiente para combater esse micro-organismo, e dessa forma, promover uma maior segurança à população em relação ao controle dessa virose. Tá? Mas, basicamente, hoje, o que nós temos de prevenção estão relacionados a fatores de higiene, como lavar bem as mãos com água e sabão, o uso do álcool em gel, a utilização de máscaras para evitar a proliferação do vírus. Esses são alguns fatores mais comuns da gente observar no dia a dia. Qual que deve ser o efeito do sabão, do álcool nesse processo? O sabão e o álcool, eles vão ajudar a eliminar essas espículas que estão presentes na parte externa do vírus. E como eu disse anteriormente, são essas espículas aqui que se conectam com as células para permitir a entrada do RNA viral e daí então começar a replicação do vírus. Se a gente faz todo esse processo de higienização, parte dessas espículas se soltam do vírus, e com isso ele não consegue transmitir o seu material genético para a célula. Então, é uma forma da gente controlar um pouco esse mecanismo de ação do vírus, né? Mas é óbvio que isso sozinho não resolve. Então, alguns outros fatores também são associados e importantes, como o distanciamento social, evitando assim que o vírus se espalhe pela população. Mas, sem sombra de dúvida, o que é mais esperado é a produção de uma vacina que seja segura e eficiente. Nós temos hoje várias empresas que estão trabalhando nessa linha de produção de vacinas e acreditamos que nos próximos meses a gente já tenha uma vacina pronta para iniciar o processo de comercialização ou produção em grande escala para fazer a imunização da população. Enquanto isso, a gente conta com os pacientes que tiveram coronavírus e foram recuperados. Esses já adquiriram imunidade de alguma forma, e essa imunidade, que é o que nós chamamos de imunidade de rebanho, pode contribuir para desacelerar o processo de proliferação do vírus na população. Então, esse é um mecanismo. Porém, a imunização em massa, como a gente fala, essa imunização de rebanho, ela vai resolver uma parcela da população, porque outras pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus podem se contaminar e podem vir a desenvolver as formas mais graves da doença. E é isso que a gente quer evitar. Isso, necessidade da vacina para combater efetivamente esse processo.
Mas, Lucivânio, como é que funciona todo esse processo de produção de imunoglobulinas, de defesas, imunidade? Como que o organismo reage diante disso? Bem, a primeira coisa que é importante vocês observarem é que o vírus, aqui representado por essa figura em verde, o vírus, enquanto ele está circulando pelo plasma sanguíneo, ele pode ser detectado por algumas células de defesa específicas, como os macrófagos. Os macrófagos capturam esses vírus, tá? Ou bactérias também, em alguns casos, capturam esses micro-organismos e levam esse vírus a uma célula de defesa que vai fazer uma investigação, uma cariação sobre o fato, que são os linfócitos T. O linfócito T, ele vai ler algumas características desse micro-organismo e, a partir da leitura disso aí, ele vai criar, separar um código para a produção de um anticorpo ou de uma proteína específica que vai atacar diretamente esse micro-organismo. Esse código, que é gerado pelo linfócito T, é transmitido, então, para o linfócito B, que funciona como uma fábrica de produção de anticorpos, uma fábrica de produção de armas. Esses anticorpos, então, começam a ser produzidos no linfócito B, e, posteriormente, esse linfócito B se transforma em uma outra célula, chamada plasmócito, das quais os anticorpos são liberados no plasma sanguíneo. Esses anticorpos, eles apresentam particularidades, têm estruturas específicas, que são representadas por essa figura, sendo um Y. Esses anticorpos têm características específicas e vão aderir a alguns marcadores moleculares presentes no vírus. E com essa marcação, as demais células de defesa conseguem destruir esse micro-organismo. Ao mesmo tempo, o anticorpo, ele funciona como um bloqueador, impedindo assim que o vírus entre em contato com as células. E daí, então, o vírus precisa parasitar a célula para se reproduzir, mas ele é um parasita intracelular obrigatório, então o que vai acontecer é que ele não consegue se replicar e dessa forma o seu organismo consegue eliminar o parasita do corpo. Ao mesmo tempo que a gente elimina o parasita, a gente continua reservado lá dentro do nosso linfócito B as informações para a produção desses anticorpos. É como se fosse uma memória, é o que nós chamamos de memória imunológica. Então, essa memória imunológica faz com que a gente consiga guardar essa informação, mas daqui a algum tempo, se o vírus entra em contato com o corpo novamente, a gente já lança esses anticorpos imediatamente, e assim a gente consegue combater essa infecção. Muito bem. Mas, afinal de contas, o que são esses anticorpos, né? Os anticorpos, basicamente, são proteínas. Essas proteínas, elas têm uma função específica para determinado grupo de micro-organismos e, basicamente, o nosso corpo possui 5 grandes grupos de imunoglobulinas, ou anticorpos. Esses grandes grupos são IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Como funcionam esses anticorpos, né? A IgG é um anticorpo que gera memória imunológica. Eles são geralmente relacionados ao combate de vírus, bactérias e fungos, são de pequeno tamanho, atravessam as paredes dos capilares sanguíneos e agem nos tecidos, atacando, destruindo especificamente esses micro-organismos. Estimulam células fagocitárias a combater micro-organismos e constituem cerca de 75% das nossas imunoglobulinas. Geralmente, elas levam em torno de 10 a 15 dias para iniciar o processo de produção. Então, são as imunoglobulinas que demoram mais para ser produzidas. Porém, elas geram uma resposta imunológica muito mais eficiente. A IgM tem uma função semelhante, só que elas são produzidas logo no início do processo inflamatório, infeccioso, né? E elas vão ajudar principalmente as células fagocitárias a combater os vírus. Então, elas são a primeira linha de frente ali. As IgMs marcam os vírus e automaticamente as células fagocitárias, como os macrófagos, vão lá e destroem esses micro-organismos. A IgA
é um anticorpo, digamos assim, com uma função mais genérica, que ajuda a combater uma série de outros micro-organismos, e estão presentes em tecidos, secreções do nosso corpo, que ajudam a dar essa defesa ao organismo, como as paredes do tubo digestivo, secreções vaginais, saliva, lágrima, leite materno, suor. Essas secreções contêm uma grande quantidade de GA e assim a gente consegue combater aqueles micro-organismos oportunistas que estão presentes no ar a todo instante. Então, evitam que a IgA evita que esses micro-organismos causem algum dano no nosso corpo. Por último, nós temos aqui a IgD e a IgE. A IgD são anticorpos presentes na membrana celulares dos linfócitos e vão atuar como receptores de membrana. Tá? Lembrando, os linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, essas células imunológicas precisam ser bastante protegidas. A IgD é o guarda de proteção dessas células, o guardião dessas células. E a IgE, por sua vez, está relacionado às respostas alérgicas, tá? As respostas alérgicas. A gente precisa estar atento a isso. A IgE, geralmente, elas são liberadas quando você recebe o contato de alguma substância tóxica no seu organismo, que causa uma reação alérgica. E aí ela, então, entra em ação para combater essas substâncias. Muito bem, mas vamos voltar um pouquinho à IgM e à IgG, que esses dois imunoglobulinas são importantes atualmente para a detecção do novo coronavírus. Foram feitos testes, já se isolou a imunoglobulina M específica para o coronavírus e a IgG, também específica, e a partir disso foi possível desenvolver testes rápidos para o combate dessa infecção e detectar como é que está o quadro do paciente, se ele já foi contaminado, se ele já está imunizado ou se ele não teve contato ainda com o micro-organismo. Então, esse teste rápido, que é exatamente esse testezinho aqui, ó, que a gente faz atualmente, usa uma gotinha de sangue aqui nesse ponto, deixa por alguns minutos, e aí ele vai detectar se tem a presença da IgM do vírus ou IgG, certo? Então, é isso que a gente quer observar, como é que funciona no caso delas. Então, se a IgM der positivo e a IgG der negativo, significa que você está com uma infecção pelo coronavírus e ocorreu há poucos dias, que a IgM é produzida logo no início do processo infeccioso. Então, inicialmente, você foi contaminado pelo coronavírus, os primeiros dias, nos primeiros 5 dias, você vai estar produzindo IgM, tá? Não vai ter IgG ainda circulante, elas começam a ser produzidas, mas levam mais alguns dias para ter uma quantidade suficiente para ser detectado nos testes, nos exames. Se der negativo a IgM, o IgG positivo, significa dizer que você foi contaminado, já passou pela fase aguda da doença e que você já tem memória imunológica, você já possui IgG. Então, você já tem uma resposta imunológica, você já está prestes a sair ali do período de quarentena. Por isso que a quarentena do coronavírus, a gente diz que ela é em torno de 14 dias, é exatamente o tempo que o nosso corpo precisa para produzir a IgG e daí, então, gerar uma imunidade contra o coronavírus. Mas aí, passou essa fase aguda, o vírus vai ser eliminado, automaticamente essas imunoglobulinas vão reduzir as suas concentrações no sangue e vão praticamente desaparecer. Porém, lembre-se, existe memória imunológica. Então, o linfócito B já possui essa informação. Caso você sofra uma segunda reinfecção, olha como que funciona. Numa segunda reinfecção, a IgG é produzida em grande quantidade rapidamente. Com isso, o vírus não tem tempo suficiente para manifestar a doença no nosso corpo, tá certo? Então, esse é um detalhe importante quando a gente usa a imunoglobulina IgG, quando a gente tem esse tipo de processo. Se der negativo nos dois, é porque você não foi contaminado, né, não teve a infecção anterior e nem recente. Mas se der positivo nos dois, pode ser que você já esteja na fase intermediária para o final da infecção,
e nos próximos dias você vai estar imunizado efetivamente. Por último, o que eu gostaria de ver com vocês é que nós estamos numa expectativa muito grande atualmente para a produção de uma vacina que seja eficiente contra o coronavírus. A vacina que está em maior fase de testes é a vacina produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e essa vacina tem algumas peculiaridades, né? Essa vacina ela está sendo produzida a partir de um vírus extraído de chimpanzés, que são adenovírus. Esses adenovírus geralmente causam sintomas semelhantes a uma gripe. Eles foram modificados para não causar esses sintomas em humanos, tá? Os especialistas detectaram a sequência do RNA viral que produz essas espículas, esses espinhos aqui do vírus, que a gente já sabe, é através dele que faz a conexão com a célula. Então, eles isolaram essa sequência de RNA. Essa sequência de RNA foi introduzida nesse adenovírus modificado, e daí então nós temos agora um vírus chamado CHDOX1-NCoV-19. Tá? Então, isso aqui é a vacina que está sendo produzida. Basicamente, a vacina de Oxford é um adenovírus modificado contendo uma sequência de RNA para produzir as espículas do vírus, do novo coronavírus. Quando a gente receber essa vacina, o que vai acontecer? As nossas células de defesa vão começar a produzir cópias dessas espículas do vírus. Só as espículas sozinhas não causam a doença, né? E assim, meu sistema imunológico vai começar a produzir anticorpos contra elas, contra essas espículas. Assim, quando o vírus entrar no nosso corpo, o anticorpo já vai automaticamente se conectar às espículas e dessa forma não vai ocorrer a transmissão da doença. Essa é a nossa expectativa, é isso que a gente espera que funcione com esse tratamento. Tá? Então, o teste rápido é um teste que é interessante para a gente poder fazer o devido isolamento de pacientes que estão com sintomas ou não, né, e assim a gente consiga contornar um pouquinho a questão da transmissão da doença. Enquanto a vacina não chega, é a nossa grande expectativa, o importante é que a gente mantenha todos os cuidados necessários de higiene, lavar bem as mãos com água e sabão, o uso do álcool 70%, é importante que fique claro, o álcool 96% não é o ideal, porque ele evapora muito rápido, e o álcool 70%, ele permanece por mais tempo em contato com a pele, dando tempo de agir sobre essas espículas do vírus, impedindo, assim, a transmissão. Então, a gente consegue fazer esse controle. Sempre que sair de casa, usar máscaras. Essa máscara precisa ser substituída periodicamente, né? Não pode, voltou para casa, já higieniza essa máscara, preferencialmente com água e água sanitária, que ajuda no combate do micro-organismo. Tá? E manter o isolamento social, evitar contato com muitas pessoas para evitar a proliferação da doença. Então, esse é o nosso cuidado que a gente precisa ter nesse momento, até a chegada da vacina propriamente dito. Enquanto isso, né, enquanto essa vacina não chega, a melhor prevenção, né, que a gente tem nesse momento é manter o isolamento e ter todos esses cuidados de higiene. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, dê aqui um like aqui no vídeo, aqui embaixo, e qualquer dúvida que tiverem sobre o assunto, vocês poderão colocar aí nos comentários que nós vamos estar respondendo no momento oportuno. Desejo a todos um bom dia.